durante anos da minha vida, eu tinha isso na cabeça, de que, cara, como eu não tive família de músico, não tem como me tornar um grande músico. Eu ficava pensando nisso, eu ficava internalizando essa maneira de pensar, né? Cada um tem uma questão, às vezes é uma questão mais de não ter recursos, às vezes é uma questão de ter começado tarde, às vezes de ter outra profissão já, enfim. A minha era essa, de, cara, não tinha uma família de músicos, não tinha essa estrutura dentro das pessoas que eu conhecia para ter uma relação com o instrumento, com a música, a teoria, tudo isso. E aí eu não me sentia privilegiado no sentido de ter um ambiente que fornecesse as bases de mão beijada. Essa coisa de você nascer com pais músicos, tios músicos, todo mundo já no começo te ensina tudo, você com 15 anos de idade tem ouvido absoluto, toca um monte de música, tem um super ouvido relativo, toca com todo mundo. Geralmente é uma marca registrada de quem aprende muito cedo, tem um bom ouvido na música popular, né? E essa era a minha grande questão quando eu entrei na faculdade, tipo, eu ficava pensando isso, cara, tem essa galera aqui que já tem muita facilidade natural, né? Já vem com toda essa carga e chega com 17, 18 anos na faculdade já conseguindo fazer coisas que talvez demore 10, 20 anos para conseguir desenvolver. E será que dá, né, para chegar nesse nível? Será que eu consigo me tornar esse músico realmente bom sem ter tido essa criação? E essa era uma grande barreira, assim, para mim. Era uma coisa que eu pensava muito, achava que era de alguma forma injusto e claro, de uma maneira silenciosa, interna, não ficava reclamando muito sobre isso, até porque tive outras coisas que foram privilégios. Acho que a gente acaba entrando, às vezes, numa maneira de lidar com essa questão muito comparativa. Por que isso é problemático? Eu acho que quando você entra nessa areia movediça de tentar o tempo todo justificar por que talvez você não seja o músico que você gostaria de ser, você passa a talvez se deixar ser tragado por essa areia, sabe? E não é uma coisa do tipo, não existem diferenças em termos de privilégios, é fácil igual pra todo mundo, se dedique que você vai conseguir realizar o que você quer na vida. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que existem estruturas emocionais, assim, que acabam fazendo com que a gente caia num ambiente meio de resignação. Quando eu saí desse ponto, eu comecei a ter uma relação muito melhor com a música. E qual que é a virada, né? Qual que é a sacada que faz com que você vá de putz, todo mundo é melhor que eu, ou nunca vou chegar onde eu quero, ou nossa, eu precisava ter nascido em outra família, até tô bem com aquilo que eu faço. Não é fácil, é um processo, uma jornada. E no meu caso foi, eu não preciso ser melhor, mais proficiente, tocar com mais técnica, tocar improvisando melhor, pra ser o artista que eu quero ser. Eu quero seguir o meu caminho, batalhar pelas coisas que eu acredito, artisticamente, esteticamente, em todos os sentidos. Fazendo isso, eu ganho uma coisa que é muito mais valiosa do que um pódio e um ranking arbitrário, que é a possibilidade de viver por mim mesmo, né? Por si. Essa ideia de que o artista, eu estava vendo isso recentemente no Proust, Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Ele fala em um momento que o artista ele tem o dever e a possibilidade de viver por si. Então, por que a possibilidade? Porque é um privilégio. Você é artista, você faz o que você ama, ou você faz o que você gosta minimamente. Você não vai ser artista para ganhar dinheiro. Prioridade, eu vou me tornar um milionário, plano de carreira, eu vou virar artista. Acho que tem uma coisa faltando aí nesse planejamento. Você tem que minimamente gostar e idealmente, e geralmente, ser apaixonado loucamente por aquilo que você faz. E por que que isso é a possibilidade de viver por si? Porque a grande parte da população mundial não pode fazer isso. Tem países inteiros que se você nasce, você tem que trabalhar em fábricas, você tem que fazer coisas que não tem nada a ver com arte, que a possibilidade de pensar sobre o que você quer fazer já é um privilégio. E além disso, você conseguir ser artista é um negócio que é muito específico. É uma coisa que é, sim, uma possibilidade muito remota, pensando num cenário global de como as pessoas vivem atualmente. Por isso a possibilidade. E o que eu acho interessante é o dever. Por que o dever? Porque o artista é aquele que justamente não se dobra às convenções, não se dobra a uma moral estabelecida. É a possibilidade de você poder viver por si, né? Então não é só o privilégio, mas é também a responsabilidade de estar fazendo isso. É como se tivesse um pacto, na minha opinião. Claro que é uma maneira idílica de pensar, uma maneira
maneira utópica, talvez. Muitos artistas acabam fazendo coisas que não acreditam e por caminhos privilegiando valores outros, que não a arte em si ou a ética, enfim. São discussões que vão para outros caminhos também. Mas acho que como exercício de pensamento do dever artístico, eu acho muito legal. Inclusive tem um artista chileno chamado Alfredo Jaar, que fala que basicamente, assim, a maneira que ele pensa na arte é que ele tem como artista o dever de trazer à luz sobre coisas que não são muito discutidas, não são muito faladas, e a maneira que eu enxergo isso é como se fossem contranarrativas à mídia convencional, a mídia estabelecida, que propõe as narrativas verticalmente de um setor. E quando você tem narrativas artísticas, ainda mais hoje em dia, você segue um monte de gente no Instagram, trabalha das coisas que você gosta, existe uma responsabilidade narrativa nisso também. Que história você vai contar, de que forma você vai contar, porque a maneira que você escuta essas pessoas é diferente. Então você vê que se alguém tá falando uma coisa, seja no contexto político atual, seja sobre algo que hoje em dia, né, tá com essa discussão do revisionismo histórico e tal, esse impacto, essa disputa narrativa, ela tem, claro, influência gigantesca do capital, das grandes empresas, uma influência gigantesca das grandes mídias, que é o vetor mais estruturado, mas também dos artistas e também das pessoas que têm a possibilidade de dizer algo e serem escutadas, que é uma coisa já entrando num ciclo gigantesco de conversa sobre arte. Tem um diretor que eu gosto muito que chama Wim Wenders, e em um dos filmes ele fala que o artista é aquele que consegue se expressar com a própria voz. Ele tem algo a dizer, ele consegue se expressar com a própria voz, e aí uma terceira parte um pouco mais complexa, que ele explica em 2 filmes diferentes, mas a frase é: ao tomar consciência da própria prisão, das próprias grades, e eu estou citando de uma forma que eu interpretei, eles enxergam essa prisão e se tornam guardiões dela ao invés de prisioneiros. Ele em outros filmes acaba fazendo referências a essa prisão, no sentido de que todas as pessoas vivem em prisões. E aí você pode retomar essa discussão desde que o seu próprio corpo é uma prisão para sua alma, um modelo filosófico mais antigo, mas eu acho que no caso do Wim Wenders, o que ele quer dizer é mais na estrutura de valores. Você entende que é isso que você pensa, você tem consciência de que isso não é a verdade, e sim aquilo que você aprendeu, e a partir da possibilidade de olhar para o que você é de cima, num mapa, numa cartografia de crenças e valores, você consegue se tornar o guardião e não mais o prisioneiro. São alguns pensamentos sobre a arte e o dever do artista que eu acho que é sim importante. Algumas pessoas às vezes perguntam: o que você acha da galera que não se manifesta? Claro que existe uma questão muito individual, né? Cada um faz da maneira que quiser e na medida que quiser. Você pode se dedicar a sua vida inteira a uma causa. E você pode fazer isso de vez em quando, você pode fazer isso em momentos da sua vida. Tem pessoas que, como Mandela, né, que dedicam a vida inteira a isso, né, a partir de certo ponto. E outros, como Proust, que dedicam a vida inteira à escrita de uma obra. Você tem, a partir dos 33 anos, se não me engano, ele abdica de toda a vida social e começa a se dedicar inteiramente à escrita do Em Busca do Tempo Perdido até morrer. Então ele fica 10 a 12 anos escrevendo esse livro e é isso, entendeu? É isso que ele quer fazer, é isso que ele vai fazer, e na minha opinião tem um valor gigantesco, né? As duas coisas são muito importantes, de formas bastante diferentes, e que tem a ver com o contexto de cada um, a época em que cada um viveu. É muito difícil também você não dialogar com a própria época, você ser um artista que fala com tempos remotos. Inclusive, esse é o problema dessa discussão de por que a gente importa o modelo europeu. É por que muitos músicos brasileiros se dedicam muito tempo a estudar música europeia do século XVIII, né? É uma coisa que, claro, tem seu valor, é uma pesquisa interessante, mas por que isso acontece? Eu acho que as grandes obras, os grandes artistas têm que ter um diálogo com aquilo que está ao redor. Eu vi o Egberto falando isso quando eu era criança num show. Tipo, escuta o que tá ao seu redor, escuta as coisas que você vive, o artista que você é, já tá em você, né? Não é uma coisa que você vai descobrir do outro lado do oceano. Talvez você consiga trazer coisas de outros gêneros musicais pra si, acho muito legal, né? Você aprender muito com música clássica, com jazz, com diferentes culturas consideradas folk, né? Que é um termo até em alguns contextos pejorativo em relação à música popular, né? Em relação a outros termos, como se fossem hierarquias, mas que são de igual valor, né? Você pega músicas regionais, música andina, música escandinava, música da Morávia, né? São tradições musicais, para mim, são exatamente posicionadas na escala de valor e reconhecimento individualmente, né? Não o que o mundo acha, mas como a música clássica, como a música brasileira, como o jazz. Eu acho
insano você criar uma escala de melhor e pior para definir traduções culturais, né? É uma coisa que vai muito em função de interesses. Eu acho que é uma longa discussão, mas acho que é importante, né, falar sobre isso, principalmente nesse contexto em que o silêncio se infesta, né?